Você já sentiu uma história te chamando das sombras? Um sussurro de algo antigo e poderoso, escondido sob camadas de interpretação e tempo? Essa é Lilith. Só o nome dela já arrepia, evocando imagens de sedutoras tentadoras e entidades demoníacas. Ela é a mulher que raramente é mencionada em boa companhia, sua história relegada a sussurros abafados e textos proibidos. Mas a história de Lilith merece ser contada, não apenas pelo seu valor chocante, mas pelas profundas questões que levanta sobre a criação, a liberdade e a própria natureza do poder feminino. É uma história que desafia nossas suposições sobre o bem e o mal, sobre obediência e rebelião. Então, vamos mergulhar nas sombras, nos sussurros do jardim e descobrir a verdade por trás do mito de Lilith. As origens de Lilith são envoltas em mistério, sua história tecida no tecido do folclore judaico antigo, muito antes de encontrar seu caminho nas Escrituras. Ao contrário de Eva, formada da costela de Adão como companheira e auxiliadora, Lilith é frequentemente retratada como igual a Adão, criada independentemente do mesmo pó primordial. Imagine a cena: dois seres, nascidos da terra, despertando no jardim do Éden. Ambos imbuídos da centelha da vida, ambos possuindo o mesmo sopro divino. Esse ato de criação simultânea fala de um equilíbrio, uma dualidade harmoniosa que prepara o cenário para o espírito independente de Lilith e sua recusa em ser subserviente. Ela não é um ser subordinado, uma reflexão tardia no grande esquema da criação. É esse senso inerente de autoestima que a leva a questionar os próprios fundamentos do Éden e as regras estabelecidas por seu Criador. A parte mais conhecida da história de Lilith, aquela que cimentou seu lugar como uma figura de fascínio e medo, é sua saída dramática do Jardim do Éden. É aqui que a serpente entra na narrativa, não como uma enganadora astuta, mas como uma potencial aliada de Lilith em sua busca por autonomia. A serpente, frequentemente associada à sabedoria e ao conhecimento na mitologia antiga, pode ter reconhecido em Lilith uma alma gêmea, uma rebelde que se irritava com as restrições do paraíso. Provar do fruto é ganhar conhecimento, ver o mundo com os olhos abertos, e Lilith, não disposta a ser subjugada, escolhe a liberdade em vez da obediência cega. Sua partida do Éden é um ato de desafio, uma recusa em se conformar às expectativas. Com sua partida do Éden, a transformação de Lilith de mulher rebelde para entidade demoníaca começa. Expulsa para o deserto, ela se torna associada às forças indomáveis da natureza, com a escuridão e o perigo. Essa demonização é um tema recorrente em toda a mitologia, onde mulheres poderosas que desafiam as normas sociais são frequentemente vilipendiadas e retratadas como monstruosas. Textos antigos descrevem Lilith como uma criatura da noite, atacando homens e roubando crianças. Sua imagem distorcida para servir como um conto de advertência contra a independência e a assertividade feminina. A história da transformação de Lilith reflete um medo profundo do poder feminino que ecoou por gerações. Sua recusa em se conformar, sua aceitação de seus próprios desejos e vontades, torna-se demonizada, transformada em algo monstruoso a ser temido e controlado. No entanto, mesmo nessas representações monstruosas, um lampejo de seu espírito original permanece, um testemunho do poder duradouro de seu mito. Apesar de séculos de demonização, a história de Lilith ressurgiu nos tempos modernos, sua imagem recuperada como um símbolo de empoderamento feminino e rebelião contra as estruturas patriarcais. Como brasas reacendidas, sua história ressoa com aqueles que buscam se definir fora das expectativas da sociedade, que desafiam os papéis tradicionais e abraçam sua própria individualidade. Na literatura, na arte e no discurso feminista,
Lilith se tornou um ícone, seu nome sussurrado com reverência em vez de medo. Ela é a padroeira daqueles que se recusam a ser silenciados, que abraçam sua sexualidade e que exigem igualdade em todos os aspectos da vida. De histórias em quadrinhos à teologia feminista, a história de Lilith está sendo reescrita, sua imagem recuperada como um farol de força e autodeterminação. Reenquadrar a história de Lilith não é apenas um ato de revisionismo histórico, é um ato de empoderamento. Ao reexaminar os mitos e histórias que moldaram nossa compreensão de gênero e poder, podemos começar a desmantelar as narrativas prejudiciais que nos limitam e definem. Ao abraçar as complexidades de seu personagem, ao reconhecer tanto sua escuridão quanto sua luz, podemos começar a ver além do binário e abraçar todo o espectro da experiência humana. Em última análise, a história de Lilith é um espelho que reflete nossos medos e desejos mais profundos. Ela representa as partes de nós mesmos que anseiam por liberdade, por autonomia, pelo direito de nos definirmos em nossos próprios termos. Sua história nos desafia a questionar as narrativas que nos foram ensinadas, a abraçar nossas próprias complexidades e a lutar por um mundo onde todas as vozes sejam ouvidas, valorizadas e respeitadas. Então, da próxima vez que você ouvir o nome de Lilith sussurrado, lembre-se de que sua história não é apenas um conto da mitologia antiga. É uma narrativa viva e pulsante que continua a moldar nossa compreensão de nós mesmos e do mundo ao nosso redor.